Pessoal, não é por nada não quero desmerecer o diploma de ninguém, mas quando a gente pensa num diploma, a gente pensa também na dificuldade que a gente teve de conquistar aquele diploma, né, de conquistar aquela graduação. Quando a gente pensa também num mestrado, num doutorado, a gente também lembra, né, de toda a dificuldade que foi para chegar aonde chegamos. Eu, por exemplo, tive que fazer bastante ouvidorias porque quando eu estudava, infelizmente, na verdade ainda estudo, agora eu estou fazendo história, mas os professores, né, os tutores, normalmente são ideológicos, eles usam muito de ideologia para poder de alguma forma influenciar você. Vou dar um exemplo, por exemplo, matérias, né, matérias de humanas, em que você começa a estudar uma antropologia, os direitos humanos, matéria de humanas, tá? E estou sendo específico aqui no caso de ciências políticas, tá? Não de história. Mas ciências políticas, você vai estudar direitos humanos, você vai estudar multiculturalismo, você vai estudar antropologia. Mas quando a matéria em si exige que você estude bastante, então é uma área muito delicada, a área de humanas, né? Mas normalmente eles indicam, né, textos, indicam filmes. Eu acho interessante porque filme também é uma forma de você estudar. Filme se usa muito filme para você poder estudar e aprender, né, visualizando a situação. É legal. Mas quando você é indicado a ler textos de Marilena Chauí e filmes como O Que É Isso, Companheiro, né, o Lula, o Filho do Brasil, e não existe um duplo pensamento, você realmente fica indignado com aquilo. Principalmente se você já tem uma visão mais conservadora. Então você vê um professor indicando Lula, o Filho do Brasil, para você ver O Que É Isso, Companheiro, querendo de alguma forma influenciar você em relação ao regime militar. Enfim, fato é que você pode questionar isso. Normalmente existe um canal de ouvidoria dentro da universidade. Você pode questionar isso. Por que eu estou sendo incentivado a ver O Que É Esse, Companheiro, né, que é um filme crítico à ditadura militar, mas não tô sendo influenciado também a ver o outro lado, que é um documentário do Brasil Paralelo, que é 1964. A gente precisa repensar em como está sendo ensinado nas escolas, nas universidades. A gente precisa entender que esse pensamento único ele tem que acabar. Precisa acabar. A gente precisa ter a oportunidade de pensar pelos dois lados. A gente precisa disso. Isso é você formar militantes, não é formar estudantes, não é formar pensadores, não é formar pessoas que pensam por si, mas pessoas que pensam
pelo que você pensa. Eu, como professor de história, que eu serei em breve, como professor de história, eu não só vou indicar livros de esquerda, como livros de direita. Não dá para você ensinar somente uma visão, um lado das coisas. É ruim para o aluno porque ele acaba não tendo uma opção, ele acaba acreditando, claro, no mestre dele, né, no professor. Ele acaba, de alguma forma, sendo, como é que eu posso dizer, intimado dentro de uma prova, numa dissertação, acabar falando o que o professor quer ouvir, o que o professor dele é simpático. E não é isso. Não é isso que vai fazer com que as pessoas pensem. Não é sendo acuado, sendo intimidado, que o aluno vai aprender. Ele vai se tornar mais simpático àquela causa porque, de alguma forma, ele até vai defender aquilo numa tese, numa eventual tese que ele precisar fazer. Ele vai precisar defender aquilo para que pelo menos a sua nota seja favorável. Então é muito difícil para o aluno enfrentar assim, essa situação, porque ele precisa se formar, né? Ele precisa de uma nota favorável. Aí ele acaba cedendo, né, ao pensamento do professor. Eu, por exemplo, fazendo ciências políticas, eu tive que abrir ouvidorias. Eu tive notas terríveis por defender o liberalismo econômico, né, por defender o conservadorismo. E isso é fato, tá? Isso realmente eu tenho. E eu tenho como provar isso. Tenho como provar que eu abri ouvidorias para melhorar minhas notas, porque fiz pesquisas muito bem fundamentadas, citei livros, citei fontes jornalísticas, tudo direitinho, dentro do que o trabalho exigia. No entanto, minha nota foi insuficiente, não por causa do trabalho em si, mas por causa da ideia, apesar de fundamentada. Então, tive que abrir ouvidoria, houve uma revisão e a nota realmente foi bem melhor. Mas não tem necessidade disso, né, pessoal? Não tem necessidade. Tem coisas que realmente não tem necessidade, e uma delas é você ter que lutar para que não haja ideologia, né? Não haja formação de militantes dentro das faculdades. Não tem necessidade, que a gente precisa de pessoas que pensem. A gente não precisa só ter gente de direita no país. Não sei se vocês já leram o livro de Machado de Assis, Esaú e Jacó, né? Que são dois irmãos gêmeos que nascem e eles são opositores em tudo, inclusive na política, né? Eles entram para a política e cada um representa um partido e são inimigos também, né? Até vou entrar no mérito aqui da questão, mas o nome é Pedro e Paulo, e tem uma Flora também, que é até o amor deles, até o amor, né, que eles têm por uma mulher, é uma oposição, né, que eles têm entre si. Eles sempre foram opostos, né, sempre brigaram, até dentro do ventre. É um livro interessante, Machado de Assis, muito bom. E mostra muito assim a ideia, principalmente da mãe, que é a Natividade, a senhora Natividade. Ela fala que quando crescer, quando a gente é jovem, a gente pensa essas besteiras. Ela fala com um dos filhos, né, por causa da posição política do outro. Ela fala: eu penso como você, mas isso é coisa de jovem. Quando a gente cresce, muda tudo, né? Quando a gente amadurece, isso é coisa de jovem.
E a gente fica nessa, né, às vezes nesse pensamento, isso é coisa de jovem, essa liberdade sexual, essa ideia de aborto, essa ideia de quando tiver um filho melhor, ou a ideia de família, quando casar, essa ideia aí vai mudar. Então a gente fica nessa de ir levando as coisas e deixando acontecer. E enquanto isso, os jovens vão sendo envenenados de tal maneira que vira quase que uma religião. E o problema, ele vai só crescendo. E o problema só cresce. O problema não para de crescer. Então, é perigoso. É perigoso. É perigoso não ter um duplo pensamento, uma dupla ideia. É perigoso ter uma ideia única sobre um assunto. Então, assim, o que eu recomendo? Eu recomendo a você estudante, você que estuda, você que tem faz uma faculdade, seja lá do que for, até de arte, né? A área de artística, que você também, além de conhecer a arte moderna, essa arte que eu particularmente não me agrada. Às vezes a gente vê a arte até sendo confundida com baixaria. As pessoas vão usando a arte como uma baixaria, usando palavrão como se fosse arte, quadros com palavrões como se fosse coisa legal, moderna, né? Mas eu recomendo que você também assista o documentário Beleza, de Roger Scruton, né? Tem no YouTube. Um documentário interessante sobre arte, sobre uma visão mais conservadora da arte, em que ele fala com alguns artistas e ele questiona, né, esse tipo de arte. Aí você que também estuda história, que você também pesquise historiadores que defendam, né, histórias reais que defendam também o outro lado, o regime militar. Por exemplo, a gente tem o livro do Brilhante Ustra, né? A gente tem o livro dele também, que é um livro interessante de se ler. Vendo o lado do militar, né? Como o militar via aquela revolução, a criminalidade solta, explodindo, assaltando bancos. Então, assim, é muito fácil a gente falar, era muito difícil, todo mundo era preso e torturado. Realmente acontecia, não estou negando o fato que existia tortura ou não, ou que sumiram algumas pessoas ou não, mas diante se você pesquisar outras ditaduras, a ditadura no Brasil foi leve, tá? A ditadura no Brasil foi bem leve, ela teve uma saída, né, para os revolucionários ocuparam as universidades, né, os revolucionários viraram professores e começaram a ensinar contra, né? Ensinar contra o regime militar, apresentando apenas o aspecto negativo, quando também existem aspectos positivos. Digo isso porque quando a gente conversa com os mais idosos, assim, né, pessoas mais idosas, eles comparam a época de hoje com a época do regime militar. Eles falam, na época do regime militar essas coisas não aconteciam. Essa bandidagem não ia ter vez na época do regime militar. Na época do regime militar não se falava assim, existia mais respeito com o presidente ou com as forças armadas. Então, você vê como mudou, né? Como mudou isso. Não existe respeito com o presidente, não existe respeito com com as próprias forças armadas. Ninguém entende a importância das forças armadas, não se entende a importância de ser patriota, de lutar pelo seu país, de prezar pelo seu país. Então é difícil a gente olhar para trás e perceber que
por mais difícil, né, a questão de censura até. Eu não digo nem censura, porque pô, era uma época de pornô chanchada e tinha muita coisa que acontecia na época, que aqueles carnavais, aqueles bailes de carnavais, tudo era da época da ditadura. Então assim, eu digo, a censura era mais para evitar mesmo. A censura era para não criticar o governo, né? Existia muita censura, assim, em relação a críticas ao governo, né? Hoje a gente não tem nenhuma. Tem gente ainda que fala que a ditadura vai voltar e Bolsonaro vai fazer voltar a ditadura. Um absurdo, para mim é um absurdo, porque a gente vê aí a gente viu praticamente 2 anos aí o Bolsonaro lutando para poder fazer algum projeto, alguma melhora para o país, mas a Câmara dos Deputados e o Senado, né, lutando aí para tentar destruir os planos do presidente, também de alguma forma prejudicar a sua reeleição. Então a gente precisa parar e ver também os benefícios da época do regime militar, que existiam também. Não existia só maldade. A gente tem fotos aí do Caetano Veloso, o Arco na praia, todo mundo passeando, época do regime militar, né? A gente tem bastante documentos aí, registros fotográficos de pessoas na praia, no regime militar, passeando, pessoas... Não era um regime militar em que as pessoas eram trancafiadas dentro de casa, dentro de suas casas, não comiam. Chegamos a uma inflação enorme, é o que eu falo, teve seus benefícios e seus malefícios. Toda moeda tem 2 lados, e é isso que a gente precisa aprender dentro da faculdade, dentro da universidade. Quando se fala em humanas, quando a gente entra numa área de humanas, eu acho que a gente tem que aprender os 2 lados, tanto o lado dos benefícios quanto dos malefícios. Não dá para falar só de malefício, como é ensinado na universidade. Na universidade eles mostram até como é que eram feitas as torturas, mas para que focar somente no que é ruim, né? Por que focar somente no que é ruim? O estranho disso tudo é que quando se fala no PT, eles focam nos programas sociais, né? O que ocasiona uma dívida interna muito grande, uma dívida interna. Eles focam muito nos programas sociais, no pobre que deixou de ser pobre. E quando na verdade a pobreza não acabou em lugar nenhum. A pobreza está aí, pessoas estão passando fome, pessoas estão vivendo de migalhas. Mas é fácil culpar o governo, mas por que não gerar empregos? Por que não diminuir impostos para as empresas, para os empresários, para que eles possam contratar mais pessoas? Por que não incentivar os empresários? Mas não, demonizaram os empresários. O chefe é o que quer explorar, né? Essa luta de classes, essa ideia de luta de classes acaba de alguma forma fazendo com que você que acredita nisso, que vive, né, essa ilusão da luta de classes, de Karl Marx, acabe... Isso é implantado na nossa mente, né, dentro da própria faculdade. Dentro da faculdade isso é implantado, não eventualmente, mas sempre, né? É constantemente implantado isso na nossa cabeça. A ideia do capital, do Karl Marx, do Manifesto Comunista. Karl Marx como se fosse um grande herói. Então isso é implantado dentro da cabeça da gente, essa luta de classe, assim, que o empresário quer explorar o empregado, que o patrão explora o empregado, quando na realidade ele está gerando emprego. Se você não tem capacidade de gerar uma empresa, de gerir uma empresa, de criar uma empresa, de abrir uma empresa, você vai trabalhar para alguém.
E ainda que você abra uma empresa, você também trabalha para alguém. Ou não? Você vai trabalhar para o seu cliente. Você vai trabalhar para o fornecedor. Você vai trabalhar para várias pessoas. Então, existe também essa luta de classe entre o empresário e os fornecedores, a luta de classe entre o empresário e o cliente. Só existe a luta de classe entre o empresário e os seus empregados. Então, a gente precisa repensar sobre tudo que nos é ensinado dentro da faculdade, dentro das universidades, e que a gente sai de lá envenenado e vitimista. Envenenado e vitimista. A gente sai da faculdade envenenado e vitimista. A gente acredita que tudo é contra nós, né? E que nada vai dar certo porque outros estão no poder. Não é isso. É você que vai fazer o seu futuro. É você que vai decidir a sua vida. Não é o governo, não é a sua família, não são seus filhos, ninguém é culpado pelo que você vive hoje. Existe um culpado, sim, na verdade. Não vou dizer que não é ninguém. O culpado é você, que não se posicionou e não partiu para cima. Tanto de lutar pelo que você quer, quanto de estudar a fim de provar aquilo que você acredita. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.